vocês. Particularmente eu estava muito ansioso por esse momento, porque eu acho que esse momento realmente permite a gente sintetizar tudo que a gente viu e pôde aprender, né, com essa última Campus Party, que é a segunda no estádio Mané Garrincha, né, esse monumento colossal que todos nós gastamos muito, investimos aí 1 bilhão e 800, 700, 800 milhões de reais para estar aqui nesse momento. Enveredamos o Brasil numa crise política sem precedentes, né? Que todos estão cansados de ouvir falar todos os dias. Então, como a Ananda disse, eu sou fundador do Instituto A Jogada, eu desenvolvo ferramentas de administração baseada em jogos. Assim, informalmente eu me considero um cientista dos games, um gameólogo. E 2 dias atrás eu pude fazer um experimento aqui na Campus Party que confirma uma coisa que eu já também tinha escrito no meu livro, que vocês podem ver ali. Eu fiz um workshop na área de Creators e a gente, em 1 hora e 45 minutos, que por acaso é ao mesmo tempo de uma partida de futebol, a gente conseguiu ajudar mais de 30 empreendedores a estruturar e começar a formalização do seu negócio ali na hora, ao vivo, usando o tabuleiro A Jogada. Mais de 30, tinham lá no nosso stand, no nosso workshop, acho que 40 pessoas ou mais, mas mesmo que a gente considere por baixo assim, o número de pessoas que realmente participou e construiu o seu tabuleiro, estruturou o seu negócio, representou ele nesse canvas, né? A gente poderia estimar que nesse tempo dessa partida de futebol, a gente conseguiu organizar recursos e introduzir eles na economia da ordem de 600 mil reais. Por quê? Porque se a gente colocar, em média, cada um de nós aqui dentro de um plano de negócio, nosso CPF, com nossa bagagem intelectual, nossas competências, nossa experiência profissional, essa startup para o mercado ela já começaria valendo aí mais ou menos uns 20 mil até uns 50 mil, depende da sua experiência profissional. Então, com esse exercício, esse workshop, considerando aí que pelo menos 30 pessoas tenham participado e feito as tarefas, a gente teria pode ter injetado na economia do DF cerca de 600 mil reais em ativos. A questão durante a brincadeira, todo mundo podia captar algum recurso que não tinha acesso na sua empresa. Então, tipo, eu preciso de um técnico, eu preciso de alguém da área de direito, eu preciso de alguém da área de publicidade, de programação, design. E as pessoas fizeram essas ofertas públicas durante o workshop e as outras pessoas levantaram a mão, mostrando interesse em participar, em entrar naquela iniciativa. E só tinha uma regra, não podia usar dinheiro. Então, o que a gente viu com isso? Que o dinheiro, gente, ele é basicamente uma interface. A gente conseguiu rodar lá essa experiência, tipo essa bolsa ao vivo, sem dinheiro. Por quê? Porque eu estava realizando o papel do dinheiro, eu estava fazendo a interface entre o ofertante e o demandante, né? Aí, isso permite a gente começar a calcular e pensar, cogitar, como seria se a gente pudesse fazer da Campus Party um hackathon de gamificação de negócios com toda a Campus Party, né? Tipo, no caso esse ano, a estimativa de visitantes foi de 70 mil pessoas, né? O estádio tem capacidade em arquibancada para 73 mil. E quanto isso poderia criar para a nossa economia em 2 horas, no período de uma partida de futebol? Minha estimativa isso poderia criar 1,4 bi, um B grande, bilhões de reais em 2 horas de gamificação de negócios. Isso, para a gente, representa quase o valor do estádio, mesmo esse sendo
o segundo mais caro estádio do mundo, só perde para o Wembley, na Inglaterra. A gente estaria conseguindo fazer 77% do custo desse segundo estádio mais caro do mundo. Ou seja, dava para fazer com 2 horas de gamificação de negócios com esse público, aí pelo menos 1 ou 2 estádios da Copa dos mais baratos, né? E como que a gente consegue fazer isso? Bom, gente, como eu falei, eu desenvolvo essa ciência, a gameologia, e dentro dessa tecnologia que a gente desenvolveu, aliás, quem quiser pode pegar um flyer desse aí, a gente está distribuindo aqui na campus. A gente usa muito de teoria da física quântica para acelerar as conexões sinápticas, né? Então, é um pouquinho de aceleração de partículas, só que no nosso cérebro, né? E a gente chama essa tecnologia por trás desse jogo de metafísica dos jogos. E nesse kit de ferramentas que a gente lançou aqui na Campus Party, a gente usa essa tecnologia para acelerar decisões, percepções e realmente o desenvolvimento do negócio, né? Tanto é que a gente batizou cada um dos modelos, pequeno, médio e grande, com o nome de um acelerador de partículas importante no mundo. O pequeno que vocês vão pegar é uma homenagem ao acelerador de partículas brasileiro, o Sirius, que fica lá em Campinas, foi lançado ano passado. O médio é uma homenagem ao acelerador de partículas japonês que chama Super Photon Reactor, não sei o que por acaso eles fizeram uma pesquisa nesse acelerador, desenvolveram um pneu, a empresa Falken de pneus japonesa desenvolveu um pneu que economizava 22% do combustível. Eu sei disso porque na Campus Party em São Paulo, 2016, eu estava lá e um técnico da Sirius apresentou esse caso. O Japão, gente, conseguiu economizar só com esse projeto o valor de outro acelerador de partículas pelo que ele economizou de combustível. E com esse pneu rodando nas ruas, cada carro estava economizando 20% do consumo graças a um material mais eficiente da borracha. Se consegue isso com o quê? Uma coisa chamada nanodesign 4D, que é o que você pode fazer se você tem um equipamento desse de bilhões de dólares para desenvolvimento científico. E o tamanho grande é uma homenagem ao famoso Large Hadron Collider, né? É o CERN, que fica na Suíça, um empreendimento da União Europeia e que desenvolveu descobriu a famosa partícula de Deus, né? Tudo isso, gente, vocês podem pegar numa jogada.org gratuitamente. E aí eu trago essa discussão para a gente fazer. E se a gente pensa essa ideia em nível nacional? O Brasil hoje tem 12 elefantes brancos, 12 estádios da Copa, distribuídos em todas as 5 regiões. E um mais bonito que o outro. Eu particularmente, quando esse estádio ficou pronto, eu achei feio. Mas hoje eu sou apaixonado. Assim, tipo, olho isso e eu falo, cara, isso aqui é muito suntuoso, isso aqui é uma coisa, parece uma Roma futurista. E eu acho que Brasília pode ser essa Roma futurista, se a gente perceber que a solução para os nossos problemas, a crise, a recessão, talvez esteja aqui. O legado da Copa é a Campus Party. É a Campus Party no estádio. Por quê? Porque a gente viu, graças a Campus Party, o que pode acontecer se a gente ocupa um símbolo arquitetônico como esse. Está aqui, no eixo monumental, se vocês verem, é o maior monumento do eixo monumental. Nós somos um país de futebol, faz todo sentido que o maior monumento do eixo monumental seja o estádio, né? Ou algumas pessoas dizem que futebol também é um poder, né, dentro da política, e eu acho que é. E eu acho que isso nos coloca a um passo de ter um insight, a ideia de, gente, falta muito pouco para a gente fazer os concursos públicos aqui dentro, porque empresas como Coca-Cola, IBM, enfim, área de tecnologia ou não, elas já não selecionam funcionários como elas faziam há 8, 10 anos atrás. Hoje elas fazem um hackathon, chamam a garotada das universidades, dão um desafio para eles, a garotada desenvolve algumas ideias, as que eles gostam eles contratam a equipe, e as que eles não gostam eles arquivam as ideias, eles ficam com as ideias.
Então por que o governo não pode fazer isso? Para resolver os nossos problemas de saúde pública, saneamento básico, infraestrutura, a gente tem muito problema e a gente podia estar tratando esses problemas aqui dentro, fazendo com que esses problemas virassem parte do nosso entretenimento. A gente poderia fazer uma Copa da Inovação, ou local ou nacional, e realmente transmitir o hackathon para o exterior, chamando a atenção de todo mundo para essa competição. E no final, já pensou? O governador do estado entregando para os vencedores um prêmio aí, sei lá, de 100 mil, 200 mil, um prêmio em parte simbólico. Eu acho que com um evento como esse a gente poderia arrecadar mais dinheiro do que gastaria com as premiações, né? Mas principalmente a tecnologia que a gente poderia desenvolver aí, assim, seria uma coisa para mudar a nossa era como a gente se encontra hoje. Principalmente, e aí tem um capítulo no final do livro que eu uso para fechar o livro, que eu falo sobre a grande revolução que o Brasil ainda não viveu. O Brasil é o país do futebol hoje, mas o futebol, gente, ele em algumas gerações ele já não vai mais ser o esporte mais popular do mundo. Hoje se lota estádios com jogos de esportes, né? O tal do League of Legends. Eu não jogo muito esses jogos, né? League of Legends ou alguém sabe outros nomes de jogos enfim, esse tá bom. Então o mundo já lota estádios para jogar videogame. Isso é a revolução gamer que a gente ainda não viveu. Em algum momento o brasileiro vai virar o país do esportes, o país desses jogos online em massa, né? E aí vai acontecer essa revolução gamer. Eu estou aqui para perguntar para vocês o que ainda falta. O que vocês acham que ainda falta para a gente conectar esses pontos? Porque a gente já tem aqui a infraestrutura. O Campus Party provou que isso aqui é viável. O experimento da Campus Party aqui está provando que isso é viável. O que falta para a gente ter isso aqui de uma maneira contínua, para que esse monumento não fique abandonado a maior parte do ano, né? Gerando despesas contínuas. E o que falta para que o poder público perceba o poder desse equipamento, desse hardware que a gente tem aqui, para começar a resolver os problemas públicos. Então eu abro agora para um debate. Quem quiser levanta a mão aí, a gente pode conversar. Mas o meu recado é esse, pessoal. Obrigado. Também a gente vai estar aqui, se vocês quiserem vir tirar algumas dúvidas finais, tá? Então, essa área aqui de comunicação foi o encerramento. No máximo a gente vai colocar uma musiquinha aqui, deixar passando alguma coisa aqui. Mas o stand ainda está com alguns projetos, tá, sendo apresentados. Então quem quiser conhecer, aí alguns projetos estão expostos, né, desenvolvidos pela universidade.